coisas que antigamente era pecado e que hoje em dia não é mais. Eu vou fazer esse vídeo contando pra vocês porque eu sou antiga, gente. Eu nasci, nossa, já faz muitos anos que eu nasci. E eu fui criada no interior. Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque vocês são jovens, vocês nasceram um dia desse, vocês foram criados na cidade e vocês não sabem dessas coisas. Por isso que eu vou contar. E o primeiro pecado, antigamente isso era pecado, você ia para o inferno se você negasse uma esmola a um mendigo que batesse na sua porta. Porque aquele mendigo era Jesus. Jesus se disfarçava de mendigo para ir nas casas para testar a bondade das pessoas. E eu, menina velha do buchão, criada no interior, eu achava que isso era verdade, gente. Quando eu fui trabalhar na capital, em Fortaleza, quando eu cheguei lá, aí um dia eu tava sozinha em casa e tocou a campainha. Quando eu abri o portão, era um mendigo. E eu coloquei ele pra dentro de casa. Aí eu, entre, vem, você tá com fome? E ele tava um pouco assustado. Ele, não, mas a sua patroa, ela pode não gostar. E eu, que isso? Ela vai amar ver você. E eu botei ele pra dentro de casa. Aí ela chegou e ela ficou muito assustada, com medo, perguntando quem era aquele homem. Eu falava que era Jesus e ela não entendia nada. E aí depois foi que ela veio me explicar que aquilo era muito perigoso, que eu não podia fazer aquilo, que isso não existia, que mendigo não é Jesus. E eu achando que ela estava pecando, eu levei um tempo para poder entender aquilo dali. Eu nunca tinha visto um mendigo na minha vida, porque eu sou de Chaval. Chaval é uma cidade que fica no interior do Ceará, é a última cidade do Ceará, fronteira com o Piauí. Na minha terra natal não existe mendigos, todo mundo tem suas casinhas. Então eu nunca tinha visto na minha vida. Então a primeira vez que eu vi, eu realmente pensei que era Jesus que estava ali batendo na porta. E o segundo pecado, que hoje em dia eu tenho certeza que vocês fazem isso, mas no meu tempo era pecado. Era na Semana Santa você deixar o quadro com imagem de santo, assim, descoberta como esse quadro que tá aqui na parede. E aí, gente, também eu fiz isso quando eu cheguei na capital. Lá tinha um quadro na parede com a imagem de Jesus. Quando chegou a Semana Santa, eu emborquei o quadro, porque você tinha que colocar a imagem do santo emborcada para a parede, ou então colocar um lençol, um pano, uma toalha, qualquer coisa. Não podia deixar os santos descobertos. Então eu virei. Quando a minha patroa chegou do trabalho, ela achava que eu tinha quebrado o quadro. Aí ela, menina, desvira esse quadro. E eu não deixava, porque eu achava que ela estava pecando. Eu, não, pelo amor de Deus, isso é pecado. Foi aí que eu entendi, gente, que isso não é pecado, que os quadros podem ficar assim. Se você tem uma imagem de santo na sua casa, não precisa cobrir. Eu achava que aquilo era pecado e eu peguei e virei o quadro para a parede. E o terceiro pecado que você faz hoje em dia, mas no meu tempo eu não podia fazer, que era tomar banho na Sexta-feira Santa. Antigamente, se você tomasse banho na Sexta-feira Santa, você ficava toda peluda, cheia de cabelo. Pelo menos as pessoas diziam, né? Então, eu, menina velha do buchão, achando que aquilo era verdade, eu não tomava banho na Sexta-feira Santa, porque eu tinha medo de ficar toda cabeluda. Na época passava uma novela com Tony Ramos, eu não sei se era Top Model, Barriga de Aluguel, não me lembro, gente, era final ali dos anos 80 para os anos 90. E nessa época eu era criança, né? Eu ainda não entendia muito bem as coisas, ainda mais criada no interior, sem acesso à informação que nem hoje em dia. Então, esse ator Tony Ramos aparecia em uma novela que eu não lembro qual era, sem camisa e cheio de cabelo. E as pessoas no interior falavam que era porque ele tinha tomado banho na Sexta-feira Santa. Então eu tinha medo de ficar igual o Tony Ramos. Eu não tomava meu banho na Sexta-feira Santa, com medo de ficar toda peluda. E vocês aí tomando banho na Sexta-feira Santa? A quarta coisa que antigamente a gente não podia fazer era lavar roupa dia de sábado. Antigamente a gente levava as trouxas de roupa para lavar nos açude. A gente não tinha água encanada em casa. O açude era o nosso WhatsApp. A gente ia todo santo dia lavar a louça do café, ou a louça do almoço, ou a louça do jantar, lavar roupa, mas só tomar banho.
Mas todos os dias a gente tava naquele açude tomando aquele banhozinho, era maravilhoso, gente, eu amava. Então, antigamente, quando não tinha celular, esse era o nosso WhatsApp, era o açude. E na casa que eu morava numa casa afastada da cidade, tinha esse açude aqui, ó. Ficava no quintal da minha casa, eu só pulava uma cerca e ia pra lá. E lá era o dia todo, aqueles monte de mulheres lá fofocando, falando da vida alheia. Se você passasse uma semana sem ir nesse açude, lavar roupa, as outras mulheres já queriam saber o que era que tinha acontecido. Fulano tá doente porque não veio aqui no açude. Você tinha que dar as caras nesse açude. Mas no dia de sábado, ninguém ia lavar roupa porque era pecado. Se você batesse a roupa dia de sábado, você estava batendo nas costas de Nossa Senhora. E eu nunca bati nas costas de Nossa Senhora. Porque assim, hoje em dia você coloca a roupa na máquina, né? E a máquina bate a roupa sozinha. Antigamente não era assim. Você pegava aquelas redes, aqueles lençol, pegava aquele sabão, aquela barra de sabão e ensaboava e depois batia na pedra, assim, ficava batendo para poder sair um sujo. Então, quando você fazia aquilo, bater a roupa na pedra, você batia nas costas de Nossa Senhora. Era pecado. Então, dia de sábado, as pessoas iam só tomar banho, ou só lavar a louça, só fofocar, só ficar por dentro, né, das fofocas. Mas a gente não ia lavar roupa porque era pecado. Eu não ia, gente, eu nunca cometi esse pecado. Eu nunca bati nas costas de Nossa Senhora. E o quinto pecado que você não podia fazer era andar de costa, porque você estava mandando a sua madrinha para o inferno. Então, andar de costa, você mandava a sua madrinha para o inferno. Eu não andava de costa para não mandar a minha madrinha para o inferno. Então, eu nunca mandei a minha madrinha para o inferno, apesar de eu nem saber quem é essa mulher, nunca nem vi na minha vida. Mas eu não andava de costa. Eu não vou mandar ela para o inferno, não. Deus me livre de mandar alguém para o inferno. Nunca cometi esse pecado. E para encerrar esse vídeo, o sexto pecado que vocês fazem hoje em dia, mas que na minha época eu não fazia, que era falar que o céu estava preto, sabe? Quando tá perto de chover, quando tá tudo escuro, se você falasse que estava escuro, falasse que estava preto, escuro, preto, tava a sua alma no inferno. Esse era o pior pecado de todos. Porque além da sua alma tá preta, tá escura no inferno, quando você morresse, você já ia toda sapecada pros quintos dos infernos, gente. Esse pecado, olha, você não podia falar. As pessoas diziam assim, que contavam umas histórias, né? Antigamente eles contavam umas histórias. Que uma mulher falou que o céu estava preto, uma nuvem, do nada, a nuvem falou com a mulher, preta tá sua alma no inferno. Então eu nunca cometi esse pecado, gente, eu nunca falei que o céu estava preto. Então eu não vou toda sapecada para os quintos dos infernos. Vocês não falem porque isso é pecado. E aí, gente, vocês sabiam desses 6 pecados que antigamente as pessoas não podiam fazer, não podia falar porque ia para o inferno? Vocês sabiam disso? Vocês que são jovens, que nasceram dia desse, vocês sabiam desse pecado? Vocês fazem tudo isso hoje. E eu antigamente eu não fazia, porque senão eu ia para o inferno.